Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram e também no canal do YouTube para mais uma aulinha do Seminário Clínico. O Seminário Clínico, hoje, a gente vai falar sobre a paciência do trabalho analítico, no trabalho e do trabalho também, né? Então, é um texto super interessante do professor Hernani Chaves, colega da Federal do Pará. E o Hernani, inclusive, quando viu a imagem, né, de divulgação do evento, né, dessa aula, ele escreveu lá no Facebook, a gente é velho, a gente tem Facebook ainda, né? Escreveu que esse texto ele escreveu há uns 20 anos atrás, e foi um texto definidor, né, para ele não ser psicanalista, né? Ele não tem a devida paciência que se exige. Então, o texto é esse, a paciência no trabalho analítico. Quem está no YouTube já está vendo a transmissão do texto, né, o PDF, o link do Zoom está no nosso cronograma lá do Seminário Clínico. Então, quem quiser acompanhar via Zoom para poder fazer questões, aparecer aí na imagem também, é super bem-vindo. Estou tentando esse formato no Seminário Clínico, né, para a gente ter uma interação maior, só para a gente não ficar aqui só eu, né, no vídeo, eu falando, e vocês poderem perguntar também e tal. Então, tá lá o PDF disponível no cronograma, né, e também transmitido ao vivo via Zoom, tá, nessa transmissão. Vou ficar um pouquinho aqui no Instagram com vocês, só para vocês terem uma ideia também, né, do que é o seminário clínico. Vou começar falando um pouquinho, né, da ideia geral, né, do texto. Assim, primeiro, né, eu estou sempre muito interessado em discutir o que torna um analista, né? Quais são as pré-condições básicas, as condições, né? O que mantém um analista efetivamente enquanto analista, né? O Lacan, eu acho que imortalizou isso, né? Dizendo, colocando em questão, né, o desejo do analista. Então, falar do desejo do analista eu acho muito, muito importante, né? Isso nos leva necessariamente a uma reflexão sobre por que a gente escolheu, né, ser analista e por que se mantém aí nessa posição de analista, né? Não é fora do campo do desejo. Eu acho que isso é fundamental, né, de ser explicitado uma coisa óbvia, mas que é preciso explicitar, né? Para a psicanálise não tem acaso psíquico, né? Não existe acaso psíquico. A tese do determinismo psíquico para o Freud é fundamental, né? Se a gente escolheu ser analista, né, certamente essa escolha está determinada também pela nossa sexualidade, né? A sexualidade infantil, quero dizer, a sexualidade pulsional que nos constitui. Isso também necessariamente se apresenta quando a gente está ali, né, enquanto analista, e aí eu estou mais com o Ferencz nessa reflexão, né? O que torna um analista detentor disso que o Ferencz vai chamar, usando um termo comum, do senso comum, detentor de um tato, uma sensibilidade específica, né, para ouvir pacientes, e mais, né, ouvir pacientes difíceis, pacientes que exigem do analista esse tato e esse termo aí que aparece, que o Hernani pensou muito bem, né, na obra do Freud, que exige paciência do analista, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista das vicissitudes pulsionais, né, de cada um de nós, né, é sempre importante lembrar que essas vicissitudes pulsionais, elas vão levar o analista a reproduzir de alguma forma, né, na transferência da parte dele, que o Freud chamou de contra-transferência, a gente vai falar bastante disso hoje, vai reproduzir na contra-transferência também os seus circuitos pulsionais, né? Tipo de desejo, né, do analista, isso que está do lado do analista, que vai reaparecer com cada paciente, né? Então, eu vou ter mais experiência, eu vou ter mais desejo de atender, de ouvir algumas pessoas, eu vou ter mais impaciência, eu vou ficar com sono,
né? Eu vou ficar irritado, né? Que tipo de desejo que vai aparecer? Vai aparecer o dinheiro, o desejo pelo dinheiro, vai aparecer o desejo de atender de graça, né? De atender mais vezes, né? Enfim, desejos que são múltiplos e que vão variar de paciente para paciente, relação para relação. Então, queria discutir isso com vocês, né? A paciência me parece ser um termo comum, senso comum mesmo, né? Mas que é inevitável da gente pensar, né? Como uma das características que um analista deve ter, né? O professor Hernani começa, então, o texto citando Lembrar, Repetir, Perlaborar, né, de 1914, no qual Freud diz o seguinte: essa perlaboração das resistências pode tornar-se, na prática, uma dolorosa tarefa para os analisantes, né? E uma prova de paciência, eine Geduldprobe, para o médico. Geduld, né? Geduld é essa palavrinha aí, paciência, né? Sem nenhum tipo de dificuldade de tradução, Geduld, paciência, mas uma prova de paciência, né? Um teste de paciência para o médico, para o analista. E aí, então, o Hernani pinça essa frase, eu acho que é uma pensada excelente, né? Para poder articular a paciência tanto do analisante quanto, né, do analista, né? Tarefa dolorosa da perlaboração, principalmente nesse momento da análise, né, que é um momento onde as coisas já estão mais claras, né? Você já tem mais a percepção do que você quer fazer, você já tem mais a percepção das suas fantasias, né, do que aparece, né? E falta ainda o salto, né? Falta o salto da mudança, o salto do poder não repetir, né, algumas coisas, tá? Então, Heloína, deixa eu mandar o link aqui também pelo chat do YouTube, porque tem algumas pessoas que querem entrar. A Marina já entrou, bem-vinda, Marina, ao Zoom. Está aí agora no nosso chat, para quem estiver vendo no YouTube, está no chat também o link da reunião via Zoom, para quem quiser participar. Então, essa paciência, ela se articula do lado do analisante, pela perlaboração, né? É doloroso, demora, muitas vezes, né, em algumas situações, né, de análise, o sujeito já sabe tudo, por assim dizer, né? Todos os mapas, né, a metáfora que eu gosto de usar, né? Todos os mapas aí do desejo, né? As armadilhas, né? Essas sensações de que a gente já consegue mapear as nossas repetições, mas a gente não consegue dar o salto, né? A gente não consegue fazer esse salto para, nossa, eu quero parar de repetir, eu já sei que eu vou entrar de novo nessa selada. Paciência, né? Paciência, então, do lado do analisante, do paciente, vamos conversar um pouquinho sobre esse nome, né? A gente vai continuar chamando de paciente, analisante, né? Cliente, isso realmente eu não gosto. Mas, enfim, vamos discutir. E do lado do analista, claro, a paciência do analista, né? Não apressar os processos, né? O Hernani, no final do texto, vocês vão ver, ele vai elaborar isso, articular isso, a ideia de uma phronesis, né? Que é uma paciência. Então, no final, né, a paciência do analista se articula a prudência do analista, né? O que toda essa conversa, estão vendo, vai nos levar de novo a uma reflexão sobre o tempo, né? O tempo na análise. A gente falou bastante, né, da Nachträglichkeit em alguns vídeos anteriores, né? Em algumas aulas anteriores, a gente vai, de novo, ter que pensar nessa articulação forte, né, entre paciência e tempo, né? Que é o que o Hernani chama atenção na coluna aí da direita, no texto dele, na primeira página, é indispensável, né, a articulação entre paciência e o tempo. Então, para pensar com o Winnicott, e aí eu encerro aqui a transmissão no Instagram, e a gente continua via Zoom, via YouTube,
penso com o Winnicott essa questão do tempo, no sentido de que o analista e a sua interpretação não pode chegar nem muito depois, nem muito antes, né? Nem antes, nem depois. Essa interpretação ela não pode ser selvagem, né? Nesse sentido que o Freud delimitou esse terreno, né? Da selvageria do analista, ou seja, não colocar uma interpretação antes do seu tempo, né? Antes que o próprio paciente comece a formulá-la ele mesmo, né? O paciente, a partir da sua perlaboração, né? O analista vai quase que fazer com que a sua interpretação seja criada e encontrada, né? Pelo paciente, porque ele já está pronto para recebê-lo, né? Então, eu gosto muito dessa técnica do Winnicott, né? Assim, essa atenção do momento da interpretação, o kairos, né? A oportunidade, o momento específica, tá? Para passar essa interpretação para o paciente, tá? Enfim, então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, o tempo, a paciência no trabalho analítico. Vamos para a próxima sessão aqui na página 7 do professor Hernani. Então, interrompo agora aqui no Instagram, para quem quiser acompanhar o link do meu Linktree, tá na minha biografia aí do Instagram, é só clicar no Linktree, né? E lá vocês vão ver cronograma do seminário clínico, cliquem lá no seminário, nesse cronograma, e lá tem todas as instruções para quem quiser participar, né? Basta se inscrever no canal, tornar-se membro do canal, e esses vídeos são exclusivos para os membros do canal. Todos muito bem-vindos. O link do Zoom, né, tá no cronograma, para os membros poderem assistir também, tá bom? Então, obrigado aqui o pessoal do Zoom, vamos para o YouTube. Deixa eu só gravar aqui, pessoal, a live e deixar paciência no trabalho analítico. Pronto. Então, a partir dessa página 7, o Hernani vai lembrar que dificilmente a paciência pode encontrar um lugar nessa temporalidade do relógio, né? Então, não é o tempo do relógio, apesar de que, quando eu dou supervisão, principalmente para os alunos lá da UFMG, que estão começando a clinicar, né, estão começando a atender, esse tempo do relógio é um tempo que eu faço questão de pontuar, né, assim, porque eu sou contra o tempo lógico, né, eu acho que esse tempo lógico é muito violento, né, com os pacientes, e uma das impaciências que aparecem, né, para os analistas que estão começando é justamente tolerar o tempo do relógio, né? A sessão é muito longa, muitas vezes o silêncio, né, vai ser muito longo, o paciente também vai ficar muito impaciente com o tempo do relógio, né? Então, inicialmente, eu diria que tem sim, né, uma articulação entre esse tempo do relógio com a paciência do analista, sabe? Assim, tolerar o silêncio, tolerar a repetição, né? Porque muitas vezes, né, a gente ouve da justificativa, né, do tempo lógico, é que os analisandos ficariam, por assim dizer, enrolando o analista. Palavra vazia, né? Uma palavra vazia, algo que está ali para encher linguiça, né? Não perde meu tempo, não. Estou aqui para perder, né? Não me faz perder meu tempo, tá? Acho isso muito perigoso, tá? Assim, muito, muito perigoso, tá? Então, prefiro, né, pensar com vocês que a articulação com o tempo começa também já com o tempo do relógio. Mas o professor Chaves vai argumentar nessa direção. Por quê? Porque a paciência, ao contrário da impaciência, não sucumbe à temporalidade cronológica, a esse escoar em direção ao infinito. Ao contrário, ela introduz no tempo cronológico uma outra temporalidade, que não é mais homogênea e vazia, linear e contínua, mas é que intercepta, impõe uma cesura. Direção. Por quê? Porque a paciência, ao contrário da impaciência... Espera aí. Isso. E aí, Dani? Que intercepta e impõe uma cesura que exige uma interrupção, né? Exige uma interrupção.
essa exigência, então, né, de um outro tempo que começa a aparecer na análise, aí eu acho que a gente está efetivamente, né, voltando à nossa discussão sobre a posteriori, sobre o tempo na análise, né, que é um processo, vamos lembrar, gente, sempre que faz referência ao processo secundário, vamos lembrar disso sempre, né, o tempo faz sempre referência ao processo secundário, ou seja, aos processos ligados à consciência e ao pré-consciente, né? Portanto, o tempo da sessão, né? Quanto mais estável ele for, mais ele vai deixar aparecer o que é o tempo para o paciente especificamente ali, né? Porque alguns pacientes, por exemplo, vocês já devem ter visto isso, vão pedir sempre mais tempo. Outra sessão durante a semana, mais tempo na sessão, né? No final da sessão, vão trazer uma bomba, um super sonho, uma notícia bombástica, né? Que vai fazer a tentação do analista, né? Tipo, nossa, tem que continuar essa sessão, né? Ou tem que chamar para voltar aqui nessa semana. Alguns pacientes vão querer mais tempo, outros não. Outros vão, nossa, estou muito agoniado, né? Já deu 20 minutos, 30 minutos, estou agoniado, quero interromper a sessão, quero ir embora. Ora, essa relação com o tempo, e a impaciência e a articulação, né, da paciência e do tempo, né? Essa articulação só pode aparecer quando o tempo está estável. Então, vou insistir com vocês. Reavaliem essa coisa do tempo lógico, né? A gente perde muito da transferência se a gente, no alto da nossa onipotência, determina o que é o tempo da sessão de cada um, tá? Então, tomem cuidado, é uma ferramenta que eu entendo, né? Tenho lá a sua história, mas tomem cuidado com isso, principalmente pensando no que é a paciência, que eu acho que né? Está no mesmo campo disso que o Ferenc se chamou de tato, o tato do analista, tá? Ter paciência é ser o avesso do psicanalista selvagem. E o que é o psicanalista selvagem que aparece lá no textinho do Freud? O analista selvagem é o analista que não tem paciência, que joga a interpretação na cara do paciente, né? E vamos seguir a argumentação do Freud lá naquele texto. Mesmo que ele esteja certo, mesmo que ele tenha visto alguma coisa que vai na direção correta, do ponto de vista da interpretação, se ela não foi endereçada para o paciente no tempo do paciente, que ele estava pronto para receber essa interpretação como se ele mesmo a criasse, como se ele mesmo, né, tivesse perlaborado para acolher essa interpretação, se foi antes disso, a interpretação, mesmo que esteja certa, não vai servir de nada. Ao contrário, vai aumentar as resistências do paciente, tá? Então, acho que esse é um ponto importante aqui que o Hernani está trazendo, né? De uma outra temporalidade que a gente tem que estar atento, né? A temporalidade que vai aparecer ao longo do processo analítico, né? Ele brinca com isso, né? Na página 7 aqui, na coluna da direita, dizendo, né? No que tange ao tempo, né? O presente está sempre reportado a esse passado que não morreu, a esse passado que queremos enterrar sem compreender, mas que, como um morto-vivo, ressurge das profundezas para desestabilizar nossas mais aferradas convicções. Se pensarmos que a perlaboração é o momento em que o futuro está sendo gestado, entendemos seu caráter doloroso para o paciente e a extrema paciência que o analista precisa. Doloroso porque o passado não está morto, como se supunha, com ingênua confiança, mas é a sua ressignificação que está sendo exigida. Doloroso porque, ainda uma vez, corrói a fantasia da ajuda. Eu até grifei essa frase que eu acho importante, né? Corrói a fantasia da ajuda, né? Eu entendo isso, né? Essa corrosão da fantasia da ajuda, nesse sentido específico, que tem um trabalho que só analisando ele mesmo vai poder fazer, né?
não tem como a gente auxiliar mais do que efetivamente ser, né, parte de uma escuta empática, parte de uma escuta sensível, parte de uma escuta cuidadosa. Isso é fundamental, né? Ou seja, a ajuda existe. Eu realmente acredito que analistas ajudamos os pacientes, né? Tem analista que odeia esse verbo, né? Fala, não, analista não ajuda ninguém, né? Acho isso exagerado. Claro que ajuda, né? A pessoa chega mal, né? Chega sofrendo e a gente, com o uso de uma técnica, faz esse sofrimento diminuir. De fato, isso é ajuda, isso é ajudar, né? Pensando aqui no termo do Freud, Hilflosigkeit, né? O desamparo, né? O desamparo em alemão, né? É desajudeidade, a incapacidade de se ajudar, né? Hilf, em alemão, é ajudar. Hilfen, ajudar. Hilf, a ajuda, né? Hilflosigkeit, né? Esse desamparo está ali porque efetivamente faltou alguém para ajudar, para dar apoio, para auxiliar. Então, só cuidado com isso, essa corrosão da fantasia da ajuda, porque, de fato, se por um lado tem um trabalho que é só do analisando, e ele vai ter que fazer esse trabalho, né? Por outro, o analista está certamente interessado em ajudar, em fazer um ambiente forte o suficiente, estável o suficiente, para que o analisando possa efetivamente trabalhar através, né, durcharbeiten, né, trabalhar através desses afetos, desses pensamentos, dessas fantasias que vão vir, tá? Num certo sentido, o Hernani está correto, né, ao dizer, aí no final né, da página 7, que o analista nada pode fazer a não ser esperar, né? Correto, tá? Então, acho que esse é o ponto, né, que eu queria trazer para vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui, muito bem. Quem chegou depois aí no YouTube, eu coloquei o link do Zoom, para quem quiser participar pelo Zoom também. E aí, na página 8, o Hernani Chaves vai citar um termo que eu gosto muito, froneses, né, que é a prudência, que eu acho uma outra reflexão importante para a gente que é analista, para a gente que está na clínica, né? A froneses, ou a prudência, né, caminha junto com a paciência. A paciência de esperar e a prudência em não querer precipitar as coisas que vão evitar os constrangimentos, as decepções, né, nos quais frequentemente os iniciantes naufragam, né? E aí eu insisto nisso, né? Quando eu dou supervisão para analistas iniciantes, né, lá na UFMG, por exemplo, né, os alunos estão começando a clinicar, né, 8º período, 9º período de psicologia, né? Prudência é tudo. Então, quem está dando supervisão, né, insistir nisso. Tato, prudência, paciência. São palavras de senso comum, né? Tiram a aura, assim, de uma profissão mágica, né? A profissão do analista, né? Como se tivesse que ter alguma coisa super especial, né? Enigmática, né? Não, é paciência, prudência, né? Cautela, tato, né? Então, lembrar dessa palavra aqui também, principalmente nisso que tange ao endereçamento da interpretação do analista para o paciente, tá? Então, prudência aí. Está na hora? Ele vai dar conta de ouvir? Ele vai usar essa interpretação? Essa interpretação vai produzir mais associação livre? Ou vai produzir obediência? Vai produzir submissão? Essa interpretação é invasiva? Ele já dá conta, ele mesmo, o paciente, de criar essa interpretação quando recebê-la? Então, pensar nisso sempre antes de interpretar. Não interpretar sem avaliar efetivamente isso, tá? O Hernani lembra da metáfora do Freud, né, do jogo de xadrez, né? E ele tem toda a razão, né? O jogo de xadrez exige muita paciência, né? O Freud fala dessa metáfora dizendo o seguinte, está na página 8, citado na coluna da direita.
Quem quer aprender pelos livros, o nobre jogo do xadrez, cedo saberá que é permitido uma exposição completa e sistemática do início e do fim do jogo, enquanto que, na sua imensa complexidade, após o início do jogo, é recusada toda a exposição. Apenas o estudo das partidas, nas quais os mestres lutaram entre si, podem preencher as lacunas de sua instrução. Semelhantes determinações sujeitam totalmente as regras que se pode dar para o exercício do tratamento psicanalítico. Então, é muito interessante isso, né? Nesse sentido, assim, de que o jogo de xadrez, enquanto metáfora para o Freud, né? Após o início do jogo, é recusada. Tem alguém com áudio. Apenas o estudo das partidas. Fecha o áudio aí, gente, quem está entrando. Sibley, N. Sibley. Tudo bem? Ai, beleza. Desculpa, agora sim, está corrigido aqui, Fábio. Tranquilo, obrigado. Então, o início do jogo e o final do jogo a gente consegue mapear, né, na análise, assim, entrevista inicial, né, um acolhimento, estabelecimento do contrato, né, isso se estabelece no início do jogo, no final do jogo também. Nesse caso, o final do jogo é mais ambíguo do que o jogo do xadrez. Eu acho essa metáfora pobre para pensar no final da análise, né? Porque o final do jogo de xadrez ele está muito bem, claramente determinado, né? Super determinado assim pela morte, a captura do rei, né? No caso da análise, não, né? Não é tão simples assim. O que determina o fim da análise, né? O fim de uma análise, né? A gente tem várias teorias, né? A gente lida melhor com sintomas, a gente está efetivamente sofrendo mal, está sofrendo o mal, né, de maneira menos violenta, né? Está sofrendo menos, né, nesse sentido. Isso que os lacanianos chamam de travessia do fantasma, né? Ou seja, a gente mapeou a nossa fantasia, o que o nosso desejo exige da gente, né? Mapeou as nossas compulsões à repetição e tende a se libertar um pouco mais dela, né? Então, a gente é mais difícil dizer, o rei morreu, eu capturei o rei, né? No jogo da análise. Mas a metáfora ainda continua sendo boa, porque o que acontece depois do início, como que se estabelece, né, o jogo entre o paciente e o analista, a gente realmente não consegue mapear isso, né? São muitas variáveis, e que exige, claro, paciência do analista, paciência do paciente também, tá? E aí, logo adiante, o Hernani fala, né, que os mestres aí do xadrez, né, evocam um mestre que o Freud também se situava, no certo sentido. Ele se situava como um mestre, mas um mestre filósofo, por assim dizer, não um mestre professor, né? Ele vai tentar argumentar aqui, né, que esse mestre filósofo, né, construída por Sócrates, né, por Platão, da qual Sócrates é o modelo, né? É um mestre da verdade, né? Um mestre que vai mostrar alguma coisa para o sujeito. Ele diz aí na página 9, coluna da esquerda, ele é movido por esse desejo de saber, que implica não apenas o questionamento do saber aparente que se acredita possuir, mas também o questionar a si mesmo e aos valores que dirigem a sua própria vida. Mas mestre também, aqui com a marca própria psicanálise, porque se tornou mestre por ter exercitado, como aprendiz de xadrez, a paciência da escuta. Então, um elogio aqui a Freud, né, desse mestre que questiona o saber aparente, né, mas que questiona a si mesmo também, que questiona os valores que ele dirige à sua própria vida. É isso que, de um ponto de vista grego, né, a gente diria que um mestre faz. O Sócrates, né, principalmente como paradigma desse mestre, é um mestre que critica a si mesmo, que questiona a si mesmo, né, e que tem essa paciência, né, de poder questionar, né. Eu gosto muito dessa reflexão que o Hernani está trazendo, né, porque a crítica, né, ou a ideia de destradução para o Laplanche, a ideia de crítica, a ideia de questionar a si mesmo, né, é o que a perlaboração também faz, né? A perlaboração é um tipo de crítica a si mesmo.
A perlaboração é um tipo de destradução das narrativas que antes estavam todas absolutamente estabilizadas. Estavam tranquilas e estavam ali sem questionar, sem questionamento, né? O que leva um sujeito para a análise é um questionamento sobre essas narrativas que não estão funcionando mais, né? Para dar um exemplo clínico rápido, um paciente que sempre xingou a mãe dele, sempre, maltratava a mãe, xingava, agredia, e a mãe muito solícita, uma mãe muito masoquista, né, que ajuda muito, estava sempre ajudando, e nunca reagia, né, à violência dessa criança, que era uma criança, né, desde criança, 6 anos, né, e o paciente hoje está com mais de 30 anos de idade. Mas, finalmente, isso vem para análise, porque a esposa dele, com quem ele mantém o mesmo tipo de vínculo, né, como era de se esperar, que a mãe, ou seja, ele xinga, ele perde a paciência, ele é muito impaciente com a esposa, agride, né? Ele relata essa impaciência absurda, né, com a mãe, né? Xinga e agride. Mas aí a esposa deu um checkmate, um ultimato. Checkmate, né? Para usar a expressão do xadrez. Ou você para de me xingar, né? Ou a gente vai separar. Ou você se torna menos agressivo, ou a gente vai separar. Eu não dou conta mais. Impossível conviver, né, com uma pessoa tão agressiva assim. Aí, finalmente, ele vem para a análise para dizer, pô, por que eu faço isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho isso vergonhoso, eu acho isso machista. Estou sendo muito machista. Com a minha mãe, com a minha esposa. Minha filha está vendo isso. Eu tenho uma filha pequenininha. Minha filha está vendo isso. E aí? Né? Quando ele traz isso, ele está assumindo pela primeira vez a coragem de criticar a si mesmo, de colocar em xeque essa narrativa que organizou o circuito pulsional dele com as mulheres. Eu posso xingar, eu posso humilhar, eu posso exigir submissão total, né? E isso faz ele questionar, inclusive, né, o desejo dele pela mulher dele, que é evidente, ele deseja. O que ele está agora tentando levar para análise é: eu escolhi ela porque ela era passiva, claramente. Ela era passiva, ela não respondia, ela não atacava de volta. Mas agora, né, agora ela parece que acordou e tá me batendo de volta, não está aceitando. Então, o que mobilizou o meu desejo para essa escolha? Por que eu quero uma mulher passiva, se isso também me incomoda muitíssimo nela? Eu que fico cobrando, né, dela estudar mais, dela, né, se formar melhor, dela, né, ser mais ativa, mais proativa. Agora que ela está sendo, eu não estou dando conta. Por quê? Então, todo esse questionamento vai aparecer, inclusive na transferência, pessoal, desse paciente, com muita impaciência. Então, é um paciente que fica sempre me criticando. Mas o que é que eu faço? Sempre me pergunta esse tipo de coisa. Mas o que é que eu faço? Tá bom, falei um pouquinho da minha mãe, falei dessa cena, e aí? O que eu tenho que fazer? Mas o que eu tenho que fazer agora com a minha esposa? Então, essa impaciência, né, do paciente, que, claro, né, do ponto de vista metapsicológico, é um dos efeitos da ansiedade e da angústia, né? Coisa que o Hernani não falou, que eu queria comentar mais no final do artigo, né? O que é a impaciência do ponto de vista clínico? Do ponto de vista clínico, a impaciência é um efeito da ansiedade, é um efeito da angústia, né? É um ataque pulsional. O ataque pulsional, que é sentido com uma urgência, né? E uma urgência de satisfação e de apaziguamento, né? Que vai ter que vir. Tem que vir esse apaziguamento, a redução das tensões, né, que a pulsão exige. Então, não vamos ficar só no termo popular, né, paciência. Vamos tentar traduzir isso do ponto de vista metapsicológico também, né? O que é ter paciência? Ter paciência é ter circuitos pulsionais bons o suficiente,
para que a sua angústia encontre um escoamento adequado diante do outro, diante do pulsional, diante da vida. É a angústia não ficar apressando demais, né? É a angústia não ficar ali te atacando porque você não está fazendo, porque você não está existindo, porque você não está tendo o que você quer, né? Então, traduzir aí é importante, traduzir essa impaciência em termos metapsicológicos, coisa que o Hernani não fez, mas que vou voltar a isso mais adiante. Diz o Hernani, ainda na página 9, coluna da direita, ela possui, de fato, um duplo significado. Paciência e prudência, né? A prudência é tanto evitar dirigir o paciente para isso ou para aquilo, nessa ou naquela direção, seja dizendo que ele precisa reunir suas lembranças, seja pedindo que se lembre de um determinado período de sua vida, ou então de assinalar a todo momento que o que resolve o enigma da neurose não é nem o esforço da compreensão intelectual, nem o esforço cansativo de concentrar a sua atenção nesse ou naquele ponto. Então, essa definição aí da prudência, né? Não dirigir o paciente. É preciso evitar que o paciente se refugie no intelectual, que comente longa e seguidamente o seu estado e, com isso, desvie-se do seu esforço de curar-se, né? Então, prudência aqui tem a ver com cuidado da direção do paciente, cuidado nessa mestria, por assim dizer, né? Não conduzir demais o paciente, principalmente nessa intelectualidade, né? Nesse ponto de vista, diz o Hernani, aí na página 10, a gente diria que o analista, se o analista ensina alguma coisa para o paciente, é a paciência, né? Isso, de fato, assim, quando eu penso na clínica, não sei se vocês têm essa impressão também, né? A maior parte, assim, dessa aprendizagem, né, do percurso analítico é ter paciência, né? Ter paciência consigo mesmo, ter paciência com o outro, ter paciência num sentido muito específico, assim, de encontrar diques melhores, né, contenções melhores para a angústia, né? Eu me lembro de uma metáfora que um psicólogo que me ajudou muito, muito, né, um analista, que trabalhava na escola ainda, né, eu tinha lá meus 15, 16 anos, e eu era um adolescente muito impaciente, né? Eu queria, né, sair da escola já queria ir para a universidade, já queria estudar, já tinha impaciência com o outro, né, que me desagradava. E eu estudava num colégio protestante, né, e já tinha começado a ler Nietzsche aos 16 anos, né, 15, 16 anos. Então, provocava os pastores, né, da escola, né, levava o livro, né, o Anticristo, o Crepúsculo dos Ídolos, enfim, falava lá na escola sobre Zaratustra e etc. Sempre gostei muito do Nietzsche, e o Nietzsche, para um adolescente, é uma bomba atômica, né? Tipo, a gente vai numa escola protestante, né? E aí, esse psicólogo, ele sempre, né, me acolhia na escola, né, o psicólogo da escola, e falava assim: Fábio, é no andar da carruagem que as abóboras se acomodam. Ele sempre usou essa metáfora para mim, sempre. Não, calma, né? Você vai encontrar ainda uma resposta, calma. É no andar da carruagem que as abóboras se incomodam. Ai, ai. O ato falho é bem ilustrativo. Por que isso, né? Para mim, o andar da carruagem sempre incomodou, né? Tipo, onde encaixar, onde existir com o outro, né? O outro sempre me incomodou, principalmente esse outro acomodado, né? Acomodado na certeza da religião, né? Na certeza que não se pode questionar, né? Na certeza acrítica, né? Mas o meu queridíssimo amigo, hoje ainda amigo, né? Depois de mais de 30 anos dessa cena, né? Continuo muito amigo dele. Ele tem razão. É no andar da carruagem que as abóboras se acomodam, né? A gente encontra um lugar, né? Você não precisa ficar ansioso porque o outro acredita em Deus e você é ateu, né? Você pode ser ateu e procurar seus colegas ateus e conversar e tal. Você não precisa levar essa ansiedade para o outro, né?
essa angústia para o outro. Então, lembrar disso, né? Eu acho que o analista ensina mesmo, né? Para o paciente isso. E eu acho que quando a gente interpreta e pede, né? Para o analisando um pouco mais de calma, né? Principalmente nisso, nesse desejo de concluir, no desejo de ter uma resposta, e a gente fala, calma, né? O Lacan brinca nisso, né? Quando ele pensa bastante, com muita cautela, né? Um texto sobre a prudência, esse texto do Lacan, o texto que vai estabelecer 3 tempos, né? Tempo da compreensão, né? Um tempo de ver, né? Um tempo de compreender, e um tempo de concluir, né? 3 tempos mesmo. A gente vê as coisas, a gente observa, a gente sente, a gente consegue descrever o que está acontecendo, a gente começa a compreender depois, entende, faz ligações mais complexas, mais inteligentes com a nossa história, né? E só depois de muito tempo, né? Só depois a gente tem um tempo de concluir, né? Com relação a esse tempo de concluir, a gente tem que tomar muito cuidado e pedir para o paciente, calma, calma, está na hora de concluir, não, né? O Freud brincava, né? Não era uma brincadeira, mas né? Hoje em dia a gente consegue ler como uma brincadeira de, quando você começar uma análise, não tome nenhuma decisão até o processo psicanalítico terminar. Calma, né? Vai separar, não vai sair de casa, não vai mudar de emprego, não vai. Calma, né? As análises naquele tempo, né? Todo dia, fazer análise todo dia, era uma análise curta, né? 1 ano, né? 1 ano, 2 anos no máximo, né? Hoje não, análises são muito longas, né? 8 anos, né? Enfim, é muito, muito tempo. 1 vez por semana, 2 sessões às vezes por semana, né? Exige muito mais tempo, muito mais paciência. Claro, a gente não pode pedir isso para os nossos pacientes hoje. Não separa não, calma, né? Mas um pouquinho a gente pede. Um pouquinho a gente pede, né? Por que você quer sair de casa? Por que você quer se separar? Por que você quer casar? Me explica, me fala mais disso, né? Me lembra. E aí, como é que é a história aí desse desejo? Quando a gente, né, faz esse tipo de questionamento, de pedido, me conta um pouquinho da história desse desejo, né? A gente está pedindo exatamente essa prudência, né? Não toma, né, essa decisão aí muito precipitadamente, né? A Heloína tá lembrando da música do Paulinho, né? Calma, tudo está em calma, desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. É lindo, né? Adoro essa música. E é isso, calma, né? Tem várias músicas pedindo calma, né? Acho que a Marisa canta uma música também, pede calma, enfim. É um pedido importante. E vamos lembrar, né? Eu que gosto muito dessa associação sempre, né? Isso que está sendo exigido na clínica foi exigido do bebê, na cena originária, né? Na situação originária. O que faz uma mãe suficientemente boa, gente, se não acalmar o seu bebê? Essa é a grande tarefa da mãe, a grande tarefa do adulto que cuida do bebê, diante da angústia, que parece, assim, de uma exigência de pressa, de resolução, né? E a mãe tem que fazer esse trabalho. Calma, calma, né? Calma, não pode dormir que amanhã tem mais, né? Pode comer que, né? Agorinha mesmo você vai voltar para o joguinho, né? Várias cenas, né? Desse bebezinho impaciente, né? Do bebezinho repleto de angústia, que precisa de um adulto para dizer, calma, não é tempo de concluir ainda, né? Calma, vamos esperar, vamos ver quais são as outras coisas que estão aparecendo, vamos conversar. Sua descrição pode ser aproximada daquela do impaciente, daquele que parte da presunção de que o entendimento intelectual pode lhe bastar ou ser invocado para explicar isso ou aquilo, nessa a figura do intelectual, né? É isso que o Hernani está criticando. A figura do mestre ganha pleno significado, pois trata-se, como sempre, de um confronto, de uma luta. E manejar a impaciência do paciente é, para o analista, não apenas um exercício de paciência, mas também, de um certo modo, um exercício, um ensino da paciência. Então, um exercício e um ensino, né? Eu acho que quando a gente
interpreta, inclusive o tom da voz, não sei se vocês já perceberam isso, né? O tom que a gente fala, como a gente fala, quando a gente interpreta, né? Se a gente está tendo paciência ou não, né? Os pacientes, várias vezes, né? Várias vezes, alguns pacientes já me relataram, vindo principalmente das sessões curtas dos lacanianos, que eles interpretavam esses cortes abruptos, né? essas pontuações, né? O corte na sessão, o tempo lógico, como uma impaciência brutal. Uma impaciência brutal. Né? Ele não tem paciência comigo. Né? Ele não quis me escutar. Né? Foi o que eu recebi várias e várias vezes, assim, desse efeito iatrogênico, que me parece um efeito inevitável do tempo lógico. Inevitável. Né? O paciente dizer, pô, você não tem paciência comigo, você não quer me ouvir. Né? Então, pensem nisso, insisto, pensem nisso. Né? Não é sem efeito essa lógica do tempo lógico. Tá? Como que isso se articula com a impaciência. E aí, o Hernani, já partindo, né, para a conclusão do artigo, ele cita a Dora. Queria comentar um pouquinho esse caso. Eu fiz um vídeo longo, né, sobre a Dora, está disponível no canal, que me parece um caso clássico assim, de abuso, né, de violência mesmo do Freud contra a Dora. Né? Quem já viu o vídeo sabe a minha leitura. Né? Me parece que ali rolou, né, um abuso, assim, o Freud querendo insistir na interpretação dele, violenta, uma interpretação violenta, né? Você deseja o seu pai, você deseja o senhor K, você me deseja. Né? Interpretação muito violenta, muito agressivo, né? E a Dora falando para ele, eu estou sendo abusada. Eu estou sendo abusado. Meu pai está me dando enquanto objeto de troca para o senhor K. Eu sou uma menina, eu sou uma adolescente, eu sou uma jovem adulta que estou sendo colocado como objeto de troca. E aí você vem me falar que eu estou apaixonada por você, pelo senhor K, pelo meu pai, pelo cheiro desse charuto. Entende? Então, quando eu fiz o vídeo, né, depois vocês vejam com calma, o vídeo está disponível para todo mundo. Aí eu acho que tem uma impaciência, sem dúvida, né? É a partir do caso Dora, 1905, né? Começo mesmo da clínica do Freud, né? Ele está começando mesmo a atender, enquanto psicanalista, que ele vai descobrir a transferência. Então, esse erro clínico importantíssimo, né? Vai fazer com que ele articule fortemente, né? E que a gente articule agora, tantos anos depois, né? 120 anos depois desse caso, a gente continue a articular fortemente a transferência, a atenção à transferência e a paciência. Calma na hora de interpretar, calma. Principalmente se você sente que está impondo uma teoria sobre o paciente. O paciente está dando várias vezes a chance, a Dora deu muitas chances para o Freud, muitas. A Dora trouxe o sonho, a Dora falou do senhor K, falou da senhora K, falou claramente da hipótese dela de que o pai estava fazendo essa troca, né? E o Freud não ouvia, não queria ouvir, porque acreditava demais na sua teoria e queria comprovar sua teoria acima de ouvir a paciente. Então, ouvir a paciente significa estar atento à transferência, tá? Citação do Goethe, que o Freud adorava, né? Que ele cita, nesse caso, Dora, não somente ciência e arte, a paciência da obra quer fazer parte. Né? Então, a paciência quer fazer parte da obra. Né? Não tem só ciência e arte, não. Né? Tem que estudar muito, tem que fazer supervisão, tem que fazer sua análise. Mas o analista que não tem efetivamente paciência, né? Suportar mesmo, né? O reme-reme da análise, né? A sessão lenta, a sessão, né, que vai ter muita repetição, que vai ter muito silêncio, né? O paciente que já chegou a uma conclusão e que mesmo assim, né, não consegue escapulir da compulsão à repetição.
isso exige da gente muita paciência, né? Então, o Freud, para concluir o artigo do Hernani, o Freud fala da paciência justamente numa situação onde ele não a teve, onde a pressa revelou-se inimiga da perfeição. Tá? Então, esse é o artigo do Hernani, colega da Federal do Pará, e lembro que o Hernani, né, assim que viu a postagem, disse, pô, eu escrevi isso aqui só para me deixar tranquilo, porque eu escolhi não ser analista quando eu vi que eu não tenho paciência para os pacientes, né? Eu preferi não ser. Eu continuei na filosofia, o Hernani é um excelente professor de filosofia, né, um especialista em Michel Foucault, e ele, né, admitiu, pô, não tem paciência para ouvir as pessoas, para ser analista. E está tudo bem, né? Não é uma profissão para todo mundo, mesmo, né? Precisa ter muita paciência, a gente vai ter muita repetição, a gente vai ficar exausto com as repetições que os pacientes vão trazer, né? Porque, efetivamente, é uma profissão que vai colocar à prova justamente a paciência do analista. Você dá conta de esperar? Né? E aí eu acho que a gente pode concluir, se vocês tiverem perguntas, me interrompam, levantem a mão aí, enfim, comentários. Agora pelo Zoom é mais legal, então bem-vindas vocês que tiveram coragem de entrar na live. Dani, Sibli, Heloína, Marina, Edilane. Nariman. Narremama? Narremama. Nariman. Narrimã. Nariman Sible, Narrimã Sibli. Bem-vinda. Obrigado por participar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas eu queria só terminar dizendo isso, assim, de que essa fala do Hernani me chamou muita atenção, né? Tipo, que bom que você vai apresentar o trabalho, porque foi o trabalho que me fez admitir que eu não tenho paciência para coisa, né? E quando eu estou na supervisão, né, dando supervisão lá na Federal, ouvindo, né, os meninos estão começando a clinicar, né, são novinhos, né, 20 anos, 21, terminando o curso de psicologia, né, vem muito isso, a impaciência do jovem também, assim, do cara que quer atender e quer resolver. Tipo, às vezes ele está lá 3 meses atendendo o paciente, pô, não está acontecendo nada, né? No início da análise, o cara rendeu, sintoma sumiu, agora não está acontecendo mais nada. Tá lá, toda semana ele vem e repete o negócio. Mas quanto tempo você está atendendo ele? 3 meses. 3 meses, calma, né? Análise, ainda mais uma vez por semana, né? Assim, pode ficar calmo, porque vai demorar. Alguns sintomas caem muito rápido mesmo, muito, muito. Isso nos dá muita alegria, né? De ajudar os pacientes e saber que um método, né, da livre associação, de uma escuta flutuante cuidadosa, né, faz com que alguns sintomas caiam rápido. A gente fica muito feliz, né, no início da análise, quando esses sintomas caem, quando, né, alguma coisa já se move no início da análise, né? Mas depois que isso passa, é o trabalho analítico mesmo, né? E o trabalho analítico não é um trabalho de redução do sintoma, de, né, aumento de performance do paciente. Não é isso. O trabalho de análise é uma reflexão muito complexa sobre o nosso desejo, né? Refletir sobre o desejo, refletir sobre o que eu faço com o outro, o que o outro faz comigo, quais são as decisões que eu tenho que tomar a partir dessa bússola muito complexa, né? Que é, né, enfim, o meu próprio desejo. Para onde que ele me guia? Para onde que ele me manda? Né? Então, tem que ter muita paciência para ouvir isso, porque, de maneira geral, né, o que a gente quer é concluir muito rápido. Não me mostra tantas nuances, não, tantos matizes, né? Porque eu queria um objeto só, um desejo só, uma forma só de interpretar, né? Mas, diga, Dani. Oi, vocês me escutam? Sim. Então, prazer para todo mundo. Acho que a gente se conhece, mas pelo YouTube, não. A gente não se vê, né? Sim. Então, eu acho que a questão da clínica também traz muito o nosso zeitgeist, né? O nosso espírito do tempo, que é capitalista.
Então, as pessoas querem uma resposta muito rápida para as coisas. Elas acham que realmente o tempo da análise é o tempo que é lá fora. Tempo é dinheiro, eu estou te pagando e vamos lá, eu preciso de resolução. E é o que eu, pelo menos, tento fazer com os pacientes na clínica. Eu falo, olha, o tempo aqui não é o tempo lá de fora. O tempo aqui é o contrário. Aqui a gente não tem pressa para chegar a lugar nenhum. Por mais que você ache que tenha tanta pressa assim, a gente não vai conseguir resolver. Então, se a gente chega na clínica com 5, com 20, com 50 anos, a gente já sofreu horrores, já fez os outros sofrerem, já aconteceu de tudo. Não é em 2 semanas, em 2 meses, em 6 que a gente vai conseguir resolver. Exato. Né? Concordo. Então, tem essa questão de trazer o paciente para a realidade de que uma análise não é um sistema que está composto dentro do sistema capitalista. E isso é Sim, muito difícil, né, gente? Não sei se vocês sentem isso na clínica, mas é uma total, dificuldade. total. Excelente lembrança, assim, porque é, a performance que se exige da psicanálise é a performance do capital, dentro do modo de produção capitalista, é isso mesmo, né? Então, estou deprimido no trabalho, tem que voltar porque tem que trabalhar, enfim, é isso, tem que produzir, né? É o tempo do capitalismo, e o tempo do capitalismo é dinheiro, né? É urgente, ele é sempre urgente, né? E, nesse sentido, o método tem alguma... O método psicanalítico, né, principalmente quando a gente fala de perlaboração, né, ele tem alguma coisa de anticapitalista mesmo, né? Muitas vezes, né, não é raro, a gente, para pegar o sintoma clássico, né, do sujeito submisso ao capital, que é o workaholic, né, o sujeito que só trabalha, né, que só ocupa o tempo, né, o dele, o tempo inteiro, né, ocupa numa produtividade infinita. Muitas vezes a análise vai servir para isso. Eu estou falando da minha análise pessoal, inclusive, né, eu acho que é uma questão da minha análise pessoal, que é entender que eu posso não fazer durante um tempo, né? Posso ter paciência, assim, nesse sentido do... Não precisa trabalhar o tempo todo, não, ocupar todo o espaço, né? Estou perdendo tempo se eu tiver, sabe, fazendo nada. Estou perdendo tempo quando eu estou descansando, quando eu estou ali, né? Dormindo à tarde. Ah, vou tirar uma sonequinha hoje à tarde, depois do almoço. Hoje deu, o paciente faltou, deixa eu dormir aqui, meia horinha. Ah, não, tem que ler, tem que estudar, tem que, né, ver a tese. É infernal, né? O tempo que o capitalismo exige da gente é essa produtividade, né, infinita, que é infinita, quanto mais você faz, mais vai ter para fazer, né? E eu acho que, né, essa advertência da analista, né, tipo, olha, o tempo aqui é outro, né? É, e a gente vai usar muito o processo primário para mostrar isso, né? Tá vendo como você está sonhando com coisas lá do passado? O tempo aqui é outro. Tem coisas que não passaram, né? Tem coisas que estão aí. Isso que, né, para citar de novo meu paciente, né? Isso que você está fazendo com a sua esposa hoje, aos 32 anos de idade, você fez com ela, com a sua mãe, aos 6. Calma, calma. Você vai entender. Entende primeiro que desejo que é esse, né? De xingar, de humilhar, né? Que só vai aparecer com essas mulheres que amam você. Porque no trabalho você não faz isso, né? Com a policial você não faz isso, mas você faz isso com a sua mãe e com a sua esposa. Por quê? Então, poder analisar isso exige tempo, né? Tipo, você está nessa viagem sádica aí, tem 26 anos. 26 anos construindo esse sintoma, não é rápido desconstruir essa coisa também, né? Isso demora, né? Então, acho que tem tudo a ver, assim, lembrar do nosso zeitgeist, né? Assim, desse espírito do tempo, né? Que é absolutamente impaciente. Só para terminar, isso vai levar a gente a uma reflexão política importantíssima, né, Dani? Não sei se vocês concordam, porque, do ponto de vista da engrenagem governamental que pede o serviço
psi nas cidades, isso é um dos argumentos que o governo vai exigir. Quanto tempo dura o seu tratamento? Né? Quanto tempo? E aí eu acho que está aparecendo com muita frequência, né, a ideia de que tratamentos curtos, né, bem pontuais, são os melhores para os aparelhos públicos. Né? Então, a psicanálise, só se for psicoterapia breve, né, de orientação psicanalítica, olhe lá. E olhe lá. Então, assim, é mais uma questão para a gente que a gente precisa pensar. Eu sou psicólogo, né, penso sempre também como psicólogo, né, os meus alunos, né, que eu formo na UFMG, são psicólogos e são eles que vão ocupar esses espaços públicos, né? Então, se uma terapia da urgência, né, é sempre uma psicoterapia urgente, né? Tem que ser sempre, sempre, sempre. Não tem como pensar no equipamento público, né, a partir, por exemplo, da lógica ambulatorial, né? Ambulatórios do centro de saúde, de psicanalistas, né, que estão ali ocupando esse espaço clínico, né, de dar esse tempo para o paciente elaborar também. Então, é uma reflexão importante, assim, porque a gente acaba tirando das pessoas mais pobres, das pessoas que não têm condição de fazer análise, esse tempo de perlaboração, né? Eles precisam, se for para o aparelho público, ele tem que fazer uma análise do comportamento em 10 sessões. Uma psicologia cognitiva que o psicólogo vai dar lá 5 exercícios para ele fazer de respiração e se vira, faz exercício de respiração aí, né? Programação neurolinguística dos seus pensamentos e volta para o trabalho, bora. Então, é muito terrível isso, Heloína. Indo ainda nesse assunto, né, tem um texto da Rudinesco que ela questiona, né, se é o fim da psicanálise. Sim. E ela coloca o quanto é sedutor o uso dos medicamentos, que as pessoas migram para conseguir, de certa forma, abafar ou sufocar essas angústias com base, assim, com a utilização de fármacos, né? E ao invés de enfrentar um tratamento analítico, e eu falo enfrentar porque, de fato, não é fácil. Isso. Né? E o quanto fica difícil para nós conseguirmos trazer essas pessoas. Perfeito. Né? Muito bem. Bem difícil mesmo. Quando eu comecei, eu digo que ainda estou no começo, o meu supervisor dizia assim, calma, você parece que está espremendo o paciente como uma laranja. Não faça isso. Isso. É o nosso É trabalho de interessante, supervisor. porque a primeira sensação que dá é de que se a gente cavucar ali, vai extrair. E não é assim que funciona, né? Isso. Tem que ter calma. Tem que ter paciência. É um termo genérico, comum, né? E que eu quero terminar. Excelente lembrança, tá, Heloína? Muito bom. É impossível, né, não articular isso, todo esse tema da paciência, com angústia. Então, eu queria deixar essa tarefinha para vocês, né? Angústia do analista também, de querer resolver as coisas, o furor curandes, né? O famoso furor curandes, né? O meu desejo intenso de curar, de fazer acontecer, é angústia derivada das nossas fantasias de onipotência, salvar o outro. Então, controlar, ler essa fantasia também. A impaciência tem muitas fontes. Então, pensem nisso. Quais são as fontes metapsicológicas da impaciência? A minha onipotência, o meu desejo de controlar o outro. O analista está permeado por esses desejos. Então, tem que fazer análise, tem que fazer supervisão, né? Para dar conta de que, esse desejo aparece também na clínica, né? Então, que fantasia que aparece, né, na clínica que vai indicar, né, que eu estou impaciente, que eu estou desatento, por assim dizer, ao tempo do paciente. Tá? Então, muito bem lembrado. Obrigado pelas participações. Eu acho que o Zoom é melhor, porque eu vejo vocês um pouquinho, escuto vocês. Então, vou tentar continuar via Zoom,
e mais um pouco, porque eu prefiro, assim, ver vocês, ouvir também, dá para vocês participarem. Tá? Obrigado por terem vindo, e a partir de abril a gente se vê mais 2 vezes. Próximo texto sobre setting terapêutico online, que me interessa, né? Escrevi um livrinho sobre isso. E depois um artigo do Daniel Cooperman, meu colega e amigo lá da USP, sobre o Férix e autenticidade, neocatarse e crianceria. Tá bom? São os textos de abril, tudo lá no cronograma. Leiam e venham participar. Valeu, obrigado, pessoal. Um beijo para vocês.